Eu estou aqui com o coração parte cheio e parte esvaziado com essa adoração. Nos últimos dias Deus tem falado muito comigo a respeito dessa canção, essa última canção que a gente adorou. Tua bondade me seguirá, porque Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que a bondade dEle nos persegue. Já fazem dias que Deus tem impactado meu coração através dessa adoração. Eu estava numa chácara com a família, com alguns da nossa célula. Tem alguns irmãos aqui da igreja que ficaram lá. Eu vim para cá logo cedo. E ontem eu estava meditando a palavra, falando com Jesus e de repente eu comecei a meditar numa coisa que eu já meditava quando eu era mais novo, mas de tempo em tempo Deus me faz pensar na nossa pequenez. Você já parou para pensar que você não é digno da atenção desse Deus? Você não merece essa atenção, você não merece o que Ele faz por você e o que Ele ainda vai fazer. Mas Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que Ele trouxe você à existência. Já parou para pensar que você não existia e de repente o Senhor pensou em você e aí Ele trouxe você à existência e hoje você está aí. E se você é a habitação desse Jesus, você vai existir para sempre. Isso é poderoso, parece tão simples, mas é tão profundo e tão forte, porque quando a gente se olha para dentro, fala para a pessoa do teu lado: você é tão importante, Ele te ama tanto, você é tão importante, você é tão querido, você é tão amado por Ele, a ponto dele trazer você à existência. Isso é tão poderoso, tão poderoso. A palavra que eu tenho para ministrar para vocês nessa manhã, ela tem um título: quando a visão excede a vista. Quando a visão excede a vista. E eu quero te convidar a abrir comigo Marcos capítulo 10, versículo 46. Essa passagem, sem dúvida, deve ser conhecida de quase todos vocês. Mas eu espero que Deus, Ele fale coisas diferentes aqui, ou que Ele confirme o que Ele já tem falado. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém. E foram para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu te faça? Engraçado quando Jesus pergunta o que quer que Ele faça para a gente. O cego então respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. E então Jesus lhe disse: vá, a tua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glória a Deus pela palavra, por essa passagem, pelo que aconteceu com esse cego, ex-cego Bartimeu.
Essa palavra, ela fala muito comigo. Toda vez que eu leio ela, impacta meu coração. Essa semana o Senhor falou várias vezes através dessa palavra comigo, porque em 2003, eu já estava morando fora do Brasil e eu vim passar só 3 meses aqui, no Brasil. Eu estava entre a transição do término de um tempo de internato dentro da igreja do pastor Bill, em Dallas, para começar a universidade. Então eu tinha só 3 meses de férias. Eu cheguei aqui no Brasil em dezembro de 2003, e eu tinha que ir embora então em março. Na verdade, bem no início de março, para poder pegar o ano escolar lá nos Estados Unidos. E eu lembro que o pai de um amigo meu que estudou comigo no Cristo para as Nações em Dallas, ele é pastor da Igreja Batista Central de Goiânia. E ele me chamou para ministrar na igreja e num acampamento de jovens, onde o Ricardo Robortella iria ministrar também. E era época de carnaval, fevereiro. Eu procurei passagem aérea, não consegui a passagem aérea. Falei, pastor, fique tranquilo, eu vou de ônibus. Ele falou, meu filho, são quase 8 horas de ônibus, com as paradas, você vai vir de ônibus? Vou de ônibus, tranquilo, pastor, fica tranquilo. Eu saio num dia, chego aí no outro, e depois eu volto, a gente vê como é que eu volto. Eu lembro que eu estava de lente de contato, e eu peguei o ônibus, e eu esqueci de tirar a lente de contato durante a noite, e eu acabei dormindo com a lente de contato, e eu perdi as lentes de contato no ônibus. Só que eu só fui dar conta que eu perdi a lente de contato no outro dia de manhã. Eu tinha acabado de sair do ônibus, entrei dentro do carro do pastor que fomos buscar na rodoviária, e no meio do caminho eu percebi que eu não estava enxergando tanto quanto eu enxerguei quando eu entrei no ônibus. Eu estava meio grogue ainda, tinha acabado de passar a noite viajando. E aí me dei conta que eu tinha perdido as benditas lentes de contato. Eu tinha lentes de contato aqui em Campinas, mas eu estava em Goiânia. Enfim, ministrei com muita dificuldade no acampamento de jovens, que foi no feriado. Muita dor de cabeça, não reclamei para ninguém. Quando foi no domingo, eu já não enxergava mais nada, porque eu tinha forçado tanto minha vista que eu não conseguia enxergar. E eu falei para o pastor, pastor, aconteceu um problema. Eu perdi minha lente de contato vindo para cá, e eu forcei demais o acampamento de jovens. Eu não tenho condição de pregar domingo. Eu não estou enxergando nem a letra na Bíblia. Não tem condição. Ele falou, não, filho, fica tranquilo. Nós temos aqui um oftalmologista da família, muitos anos cuida da gente. Eu te levo no consultório dele agora, e ele tem as lentes lá, ele já faz para você, ele já tem alguma coisa que vai encaixar, e aí vai ficar tudo certo. Fica tranquilo que a gente vai cuidar de você. Eu falei, tudo bem. Ele me levou no oftalmologista, e o oftalmo me fez alguns exames para poder ver o grau. E eu sei que ele demorou para me atender, aí me mandou para uma outra máquina, aí fez alguns exames. De repente eu sentei junto com o pastor, dentro do consultório do oftalmo. Ele olhou para mim e falou, você sabe o que você tem na vista? Eu disse para ele, estigmatismo, miopia. Ele disse assim, não, é muito mais sério do que você imagina. Aquilo gelou por dentro. Quando você recebe um diagnóstico, e esse diagnóstico começa a latejar um soar de sentença, a primeira coisa que acontece é aquele gelo na barriga. E ele falou isso para mim. Eu falei, não sei o que eu tenho. O que eu tenho? Ele falou, olha, você tem uma ceratocone. Eu falei, não, tudo bem, isso eu já tenho desde os 18 anos de idade, né? Mas não me causa nenhum problema. Eu falei, não, você não está entendendo. As tuas 2 córneas estão para se romper. Você tem coisa de dias, a tua córnea já está para se romper. Você precisa urgentemente entrar numa fila de transplante, porque você vai ficar cego das 2 vistas. Meus irmãos, na época que os primeiros meses que eu estava em Dallas, eu fiz parte de uma igreja brasileira que fazia parte de uma igreja americana. Eu servi como líder de jovens. E tinha um pastor, que ele é daqui de Presidente Prudente, da primeira igreja batista Presidente Prudente. O nome dele é Ney, pastor Ney. E ele era cego. E ele memorizou toda a Bíblia, e ele pregava o sermão baseado no que ele memorizou. E quando ele ia pregar, a esposa dele lia os versículos, as passagens, e ele ia montando na cabeça dele todo o esboço de pregação. E ele pregava tranquilamente, melhor do que muita gente que enxergava.
Quando eu saí do consultório daquele oftalmo, porque ele disse, não adianta fazer lente de contato, não adianta te dar óculos, você precisa sair daqui direto para uma fila, você precisa se registrar para ir para uma fila de transplante de córnea, você vai ficar cego das duas vistas. Eu já estava naquele processo, eu tinha que sair do Brasil, e eu falei, como é que eu vou perder a visão? Eu lembro até hoje que eu fui para a casa do pastor, entrei no quarto do meu amigo não estava em Goiânia, ele estava fora do país ainda. Eu fechei a porta do quarto desse meu amigo e eu comecei a chorar e clamar, falar, Deus, se eu vou ficar cego, eu quero que o Senhor me dê o dom que o Senhor deu para o pastor Nê, que o Senhor me dê a capacidade de memorizar a palavra para que eu possa continuar pregando, porque a minha vida é isso. Eu não vou parar de fazer isso porque eu não estou enxergando. E de repente me veio no coração, Deus fala muito dessa forma comigo. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 10. Quando eu abri minha Bíblia em Marcos capítulo 10, estava lá, o primeiro versículo que eu comecei a ler. O cego de Jericó, que clamou a Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E do mesmo jeito eu entendi que Deus estava falando comigo. É por isso que essa passagem é muito importante para mim, porque naquele dia, em 2003, época de carnaval, eu me ajoelhei na beira da cama desse amigo meu, e eu comecei a clamar ao Senhor, dizendo, Jesus, se essa palavra é uma palavra profética para mim, porque o Senhor está respondendo a minha oração, então, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, não me deixa perder a visão. E foi isso. Eu preguei na igreja com muita dificuldade. Na segunda-feira eu vim embora para Campinas. Passei num oftalmo que me conhecia desde os 8 anos de idade, no Penito. Já havia atendido minha mãe, meu irmão. É um oftalmo de família também. E ele já conhecia a minha vista. Ele tinha lá no arquivo dele. Quando ele olha a minha vista, ele fala assim, Eduardo, eu não estou entendendo o que aconteceu com a tua vista. Eu falei, por quê? Porque você saiu daqui, a última vez que eu te consultei, você estava com um diagnóstico de ceratocone. Para quem não sabe o que é ceratocone, o nosso globo ocular ele é arredondado, ele é oval. E quem tem ceratocone, ele vai ficando em formato de cone, ele vai ficando coneado até que rompe. Para vocês terem uma ideia, dependendo do grau da ceratocone, você não pode nem viajar de avião por causa da pressão, porque você pode romper a córnea enquanto você está viajando de avião. Então esse era o meu diagnóstico. Quando o oftalmo olhou a minha vista depois dos exames para poder refazer, ele falou, eu não entendo o que aconteceu. Você é o primeiro caso de ceratocone que não avançou, mas regrediu e estacionou, e você não tem risco mais nenhum de ficar cego. Na frente do oftalmo, eu comecei a chorar. Ele falou, o que aconteceu, Eduardo? Eu não sei te explicar, não tem explicação. Você é o primeiro caso que eu vejo desse jeito. Eu falei, doutor, eu sei explicar. Aí eu peguei no celular a Bíblia, mostrei para ele Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu falei, foi isso que aconteceu na minha vida, porque eu saí de Goiânia com um diagnóstico, uma sentença de cegueira. Mas Deus me deu uma sentença de transformação e cura. E eu abracei essa palavra muito mais do que o médico tinha dito para mim. E o que aconteceu, doutor, sabe o que é? Se chama milagre. Porque milagre não se explica. Milagre não tem lógica científica. Milagre não tem como você passar por uma cirurgia e dizer isso foi um milagre. Não, um milagre simplesmente ele acontece. Aquele doutor olhou para mim, eu falei, doutor, você tem Jesus? Eu pude testemunhar de Jesus para esse médico, que é um dos maiores aqui do Penido. Você chega lá, para entrar na sala dele, nos corredores tem diploma e tem certificados de tudo quanto é tipo de workshop, de seminários que ele participou no Brasil e fora do Brasil. O cara entende do que ele estava falando. Ele só não entendia quem era Jesus que podia fazer o milagre acontecer. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida nós recebemos alguns diagnósticos. Os diagnósticos eles são necessários. Nós precisamos de diagnósticos para que a gente saiba aonde que a nossa vida está indo. Por exemplo, como está o teu casamento? Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida de relacionamento com esse Deus, com esse Espírito Santo? Como é que está
O teu trabalho, como é que está a tua vida profissional? Como é que está a tua vida financeira? Como é que está a tua vida de compromisso com o reino de Deus? Como é que está o teu compromisso com o teu chamado? Isso tudo te leva a buscar um diagnóstico. Uma sentença é: o meu casamento está acabando. Essa doença que eu estou passando está me levando para a morte. A minha vida espiritual está morta. Eu estou falido. São sentenças. O que eu quero trazer para fora de você nessa manhã é que você vai pegar o diagnóstico e você vai transformar esse diagnóstico pelo poder da palavra de Deus em o que a gente pode chamar uma ação miraculosa do Senhor na tua vida. Nós precisamos começar a mudar esses diagnósticos. Eles são essenciais, mas eles não podem se transformar em sentenças na nossa vida, porque você não pode permitir que diagnóstico nenhum se transforme em sentença. Quando eu olho a vida de Bartimeu, eu procurei saber um pouco mais sobre a vida dele, e o pai dele, como diz aqui a palavra, se chamava Timeu. Mas Timeu, ele foi um general do exército de Israel. Quem fala essa história foi um historiador judeu, naturalizado romano, do 1º século. O nome dele é Flávio Joséfo. Ele fala quem foi o pai de Bartimeu. Timeu foi um general do exército judeu que servia em Betel. E esse homem se tornou um homem muito prominente, muito bem financeiramente. Quando ele terminou a carreira dele militar, conta a história através de Flávio Joséfo que ele se tornou um comerciante de um poder aquisitivo alto na região ali de Jerusalém. Mas quando Roma tomou conta de Israel e se apossou de Jerusalém, todos os bens de Timeu foram saqueados e tomados pelo governo romano. Ele se tornou pobre, ele não tinha mais aposentadoria. E como ele era um homem tático que entendia de estratégias de guerra, ele se tornou um revoltado. Diz a história que ele se tornou um homem revoltoso, porque ele lutava contra toda a estrutura de Roma. Ele preparava algumas ações de anarquia do povo judeu contra o governo romano. E por conta disso, ele foi preso, foi torturado e foi morto, para que ele ficasse de exemplo para os outros judeus, para não se tornarem revolucionários contra o governo romano. E conta a história que o filho dele, Bartimeu, não nasceu cego, porque ele era filho de um homem revoltoso, um ex-general do exército judeu. Para que ele não se tornasse um homem revoltoso também, para querer vingar a morte do pai, foram-lhe arrancados os olhos de Bartimeu. Bartimeu, segundo a história, não tinha os olhos. É muito mais pesado do que a gente imagina. É muito mais pesado do que aconteceu talvez ali, que a gente vê com Sansão. Você ter os olhos arrancados. Ele não passou por uma cirurgia para ser arrancado os olhos. Os olhos foram arrancados. Imagina a dor que esse rapaz passou. Imagina o sofrimento de ter que nascer com os olhos. Essa era uma incógnita, uma questão, né? Uma pergunta que eu sempre tinha para o pastor Nê. Porque ele nasceu enxergando e ele foi perdendo a vista depois que ele casou. Porque uma coisa é você nascer cego sem poder ver, e a outra coisa é você nascer podendo enxergar e depois perder a visão. Essa foi a máxima na vida de Bartimeu. Mas diz aqui a palavra que Bartimeu estava antenado com as coisas. Bartimeu, ele estava simplesmente antenado do que estava acontecendo ali em Jerusalém. Bartimeu, ele estava sabendo tudo que estava rolando. E a primeira coisa que eu vejo na vida de Bartimeu é que mesmo sem vista, Bartimeu não perdeu a visão. Mesmo sem ver, Bartimeu enxergava. Olha o que diz aqui a palavra, logo no início, no versículo 47. Quando ele ouviu que Jesus, o Nazareno, o autor aqui, Marcos, está dizendo, chamando o próprio Cristo de o Nazareno. Mas diz aqui a palavra que
Quando esse Jesus, o Nazareno, começou a passar, ele começou a gritar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Bartimeu não chamou Jesus o Nazareno, Yeshua. Ele não gritou Messias, ele chamou para fora a essência de Jesus. E ele foi lá no fundo da essência e falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque Bartimeu, por mais que ele não podia ver, ele podia enxergar, e ele não perdeu o entendimento da visão de que Jesus não era apenas um homem que nasceu em Nazaré, mas Jesus era o Filho do Deus vivo, raiz de Davi, a promessa em pessoa que tinha a solução, a resposta para os problemas. Às vezes nós olhamos para Jesus, Jesus não é aquele, se você cresceu numa igreja religiosa, não é aquele que está na cruz, ensanguentado, todo perfurado, com a cabeça ainda com coroa de espinho. Esse não é o Jesus. Jesus, ele não é aquele que, quando nós olhamos para ele, porque há uma linha muito fina de você adorar a humanidade de Jesus e você adorar o Jesus Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado em trazer a nossa mente quando a gente está adorando, orando, imaginando aquele Jesus com um rosto bonito, sorrindo para você, com olhos claros e dizendo: vem. Quando na verdade o Jesus adorado, nós devemos adorar a essência de um Deus inexplicável, sobrenatural. E foi esse Deus que Bartimeu chamou: Jesus, filho de Davi, Jesus, promessa viva, Jesus, o homem do milagre, Jesus, o Deus encarnado, tem compaixão de mim. Sabe, quando Deus nos encontra, Deus não olha por vista, Ele não olha essa casca que você está aí, porque tudo isso é casca, tudo isso vai acabar. A cor do teu cabelo, a roupa que você usa, o tamanho do teu pé para o teu sapato, tudo isso vai embora. Sabe lá quanto tempo, qual o tempo de expiração? Cada um tem o seu, vai embora. Mas quando Jesus ele olha para você, Ele não olha a casca, Ele olha a essência. E quando Ele te chama, Ele chama para fora a tua essência. Ele chama para fora aquilo que você é, porque Ele te fez como Ele quis que você fosse. Ele te chama para fora o propósito. Você não é só uma pessoa passando um tempo nessa dimensão, você é um propósito encarnado vindo do céu. Você veio de Deus, da essência dEle. Nós devemos chamar para fora a essência desse Jesus para sermos tocados. Ele aceita, Ele permite, Ele quer que você acesse essa essência. Lembra daquela mulher com escorrimento de sangue? Quantos anos essa mulher estava gastando dinheiro e não sabia mais o que fazer, e quando ela é tocada pela passagem desse Jesus, ela chama para fora a essência miraculosa desse Jesus, porque ela toca na orla, no manto, e o poder não estava no manto, mas estava na essência. Nem sempre a gente consegue chamar para fora essa essência, eu confesso para vocês. Mas isso não quer dizer que a essência de Jesus ela não esteja sempre acessível para nós. Às vezes nós não conseguimos acessar essa essência porque nós estamos tão insensíveis para essa essência. E nós precisamos chamar para fora a verdade da essência. Nós precisamos chamar para fora a essência do que Deus está vendo. Jesus, filho de Davi. Isso fala também que Bartimeu conhecia a palavra. Bartimeu, ele não se deixou abater pelo que fizeram com o pai e com ele. Ele olhou o Jesus da esperança e ele foi atrás com os olhos da fé. Eu preciso, não sei você, mas eu preciso que a minha fé seja renovada todos os dias. Todos os dias eu tenho circunstâncias que
me fazem duvidar das coisas que Deus falou para mim. Não é um dia melhor ou um dia pior, não, todos os dias. Todos os dias, as circunstâncias dessa dimensão que a gente vive me faz duvidar de coisas que Deus falou para mim que Ele faria. Mas todos os dias eu preciso que Deus Ele renove minha fé. E todos os dias, quando eu busco Ele, Ele renova a minha fé e me faz então não apenas ver, mas enxergar além do que está dizendo para mim que não dá certo. Deus está chamando você para se tornar um visionário. Visionários são problema, viu? Visionários são problemáticos. Nós temos um pastor visionário. Às vezes eu vejo ele sofrendo tanto porque eu sei como é que funciona. O visionário enxerga além da realidade. Quando a gente abraça a visão, principalmente quando ela tem uma pitada, né, de um derramar do Espírito Santo, e é Deus quem está inspirando, a gente consegue ver algumas coisas sobrenaturais acontecerem. Mas quando a gente olha toda a realidade dos grandes homens da palavra de Deus, a gente vai ver que eles pagaram um preço enorme por serem visionários, porque eles não viam, eles enxergavam. Que o Senhor nessa manhã Ele possa estar fazendo você aí muito além do que ver, mas que você possa enxergar. E não é fácil enxergar, gente. Enxergar não é a mesma coisa que ver. Eu posso estar vendo aqui um púlpito transparente, mas enxergar eu vejo o propósito do púlpito. Aqui eu estou colocando minha Bíblia. Daqui o Senhor está liberando unção, está liberando palavra, encorajamento. Daqui o Senhor está dando resposta. Existe uma diferença entre o que você vê e o que você enxerga. Isso tem a ver com visão. Bartimeu enxergava. Ele era cego natural, mas ele não era cego espiritual. A tua visão vai te impulsionar na tua missão. A tua visão vai pagar o preço, o custo, a parcela. A tua visão, ela vai sustentar a tua missão. A tua visão vai te levar para o lugar onde Deus tem para levar você. Sem vista, porém com visão. A outra coisa que eu vejo, a segunda coisa, a primeira que eu creio que sem vista, porém com visão, essa era a definição de Bartimeu. Mas a segunda coisa é que Bartimeu verbalizava o que ele enxergava. Diz aí para a pessoa perto de você, verbalize o que você enxerga. Verbalize o que você enxerga. Nós estávamos, eu estava, né? O pessoal ainda está lá, né? Nessa chácara aí. Mas a gente estava nessa chácara e eu com a Priscila, a gente procurou ver um quarto que a gente puder, porque a gente levou as crianças, os adolescentes, a gente procurou ver um quarto que ficasse um pouco mais afastado para a gente conseguir descansar. E a gente achou um quarto debaixo de uma sala nessa pousada que a gente estava. E eu tinha que acordar cedo para estar a tempo aqui hoje no culto. De repente, eu fui dormir cedo, eu acordei porque estava fazendo muito barulho. Eu falei, essas crianças não vão dormir, esses adolescentes não vão dormir. E a sala ficava bem em cima do quarto que eu estava. Eu olhei o relógio, meia-noite, quer dizer, eu fui dormir cedo mesmo, meia-noite. Falei, eu vou sair do quarto agora e vou pedir para essas crianças dormir, porque já passou do limite, eu preciso descansar. Queridos, quando eu saí, eu levantei, olhei o relógio, levantei. Quando eu abri a porta do quarto que eu estava, eu escutei um barulho. Eu falei, não, eles estão de brincadeira. Essas crianças, não, agora eu vou botar ordem nessa bagaça aqui. Quando eu saí, amados, eu vi caído assim, no vão do concreto que dava para uma ribanceira, o Felipe, filho do Leandro, daqui da igreja. Ele estava desacordado, todo torto, enfiado num buraco de concreto, todo ensanguentado. Isso aconteceu agora, essa noite. A primeira coisa que eu fiz, porque passa um monte de coisa na nossa cabeça. Porque assim, queridos, ele estava desacordado. Eu já tive uma queda de bater a cabeça e
quedas com a cabeça, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu abracei o Felipe, puxei ele para o meu peito e falei: Senhor, eu declaro vida sobre a vida do Felipe. Senhor, eu declaro que qualquer tipo de injúria, qualquer coisa dentro do corpo dele, nos ossos, nos órgãos, na cabeça, no cérebro, se alguma coisa sair do lugar, que volte ao lugar agora, em nome de Jesus. Eu chamo o Felipe para a vida. As crianças de repente começaram a chegar e gritar, a irmãzinha do Felipe: meu irmão, meu irmão. Chegou de repente o Leandro, a mãe dele chegou já quase desmaiando. E aí o Felipe acordou. E ele acordou. A gente esticou ele no chão para não mexer. Ele só reclamava de muita dor aqui, nessa parte das costas, com o pescoço. E a gente preocupado porque tinha sangue na cabeça. E de repente parou de sangrar. O lugar que a gente estava era uma zona rural. Não demorou nem 15 minutos para chegar uma ambulância. Já isolaram, colocaram ele na maca, levaram ele para o hospital. E o raio-x que deu não tinha dado nada. Leandro levou ele para uma outra cidade para fazer tomografia. Eu, no caminho para cá, recebi a resposta de que nada aconteceu dentro do Felipe. Nada aconteceu. Mas ele está com uns ralos pesados na cabeça. Por que eu estou falando isso para vocês? Com muito temor. Porque às vezes nós chamamos a sentença ao invés de chamar o milagre. Às vezes nós olhamos uma situação dessa e a primeira coisa que a gente começa a falar e sai da nossa boca são palavras de sentença. Meu Deus, já era. E meu Deus, traumatismo. Você começa a falar um monte de palavra. Não deixe que saia da tua boca palavras de sentença. A apóstola acabou de falar aqui. Nós somos profetas. Você é o seu primeiro profeta. O que é que você libera é o que gera um favor no mundo do Espírito. Existem chaves espirituais que o Senhor nos entrega. Uma delas é palavra. A primeira coisa que eu fiz, quando eu vi o Felipe, eu abracei ele, eu falei: eu declaro vida, vida sobre o Felipe, eu declaro cura, qualquer órgão interno, o cérebro dele, eu declaro vida. Então, pare de declarar sentenças contra o teu casamento, contra o teu cônjuge. Eu já fiz muito isso, e eu já tive que pagar o preço pelas minhas próprias palavras. Quantas vezes eu, com situações difíceis com a Priscila, eu falava: não tem jeito, ela já falou isso para mim, não muda. Quantas vezes? E nós pagamos o preço da nossa própria palavra. Mas quando nós entendemos que eu estava para edificar a vida dela com as minhas palavras também, não apenas eu ficar quieto, mas eu precisava profetizar a transformação, e ela também na minha. Isso transformou o nosso casamento. Isso transforma a nossa vida. O que você declara é o que você vive, queridos. Você não acredita nisso, não? Você nunca passou por nenhum centro espírita ou qualquer outra coisa, porque eles acreditam. O inferno acredita. O inferno declara coisas e acredita que elas vão acontecer. Nós crentes precisamos entender que as nossas palavras foram entregues a nós. O ato de verbalizar, só nós, os seres humanos, temos esse poder. Não existe outro animal na face da terra que tenha o poder de verbalizar palavras com sentido. Bartimeu, ele verbalizou a cura dele. Quando ele diz aqui: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz assim: que eu possa ver de novo. O que você quer que Jesus faça por você? O que você quer que Jesus faça na tua vida? O que você quer que Jesus faça na vida dos teus filhos? Que tipo de filhos você deseja ter, queridos? Verbalize, libere palavras, profetize. Fale das coisas que você quer ver e não das coisas que você tem medo. Fale das coisas que você espera e não das coisas que você quer se afastar. Comece a liberar verdades do céu sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. A tua saúde.
Eu fico impressionado com a vida da Ludmila Ferber. Eu com a Priscila, nós conhecemos ela e o pastor José Lino em 2008. Tivemos a oportunidade de jantar com ela, uma janta que foi feita pela filha. Naquele momento ela já dizia as lutas que ela passava. E naquele momento em todo momento, ela já dizia o quanto ela verbalizava transformação na vida dela. E aí, de repente, ela desenvolve um câncer. E que coisa, o câncer foi bem na área que é praticamente a ferramenta de uso do ministério dela, que é a área da voz, o pulmão. Essa mulher, ela ultrapassou o limite do que a medicina tinha falado que ela poderia ultrapassar. Eles já haviam sentenciado a morte da Ludmila Ferber há anos antes dela falecer. Mas ela verbalizava, ela era ousada, ela ia para as redes sociais e falava: eu creio que eu estou curada, eu creio que eu estou curada, eu creio que eu estou curada. E realmente, não tem remédio, não tem quimioterapia que segurasse o tanto que ela viveu. E quantas pessoas mais ainda que ela tocou, mesmo doente de um câncer, liberando palavras de transformação e de cura. Essa semana eu estava assistindo o testemunho de uma mulher indiana que sofreu um acidente, ficou paraplégica. E ela dizia assim na palestra dela: eu não sou uma desabilitada, eu sou uma extra-habilitada. E ela mesma na cadeira de rodas se transformou em uma mulher. Ela atinge milhões de pessoas na Índia hoje com palestras motivacionais, lembrando pessoas da condição que elas vivem e do que na verdade elas podem descobrir na vida. Você não é um desabilitado, você não é um doente, você não é um fracassado, você não é uma pessoa sem valor. O Senhor fala tudo ao contrário para você, mas na esperança. Pare de liberar palavras que te levam à morte. Eu posso não estar vendo, mas eu estou enxergando. Por último, mas não importante, a visão ela sempre chama uma movimentação. A visão ela sempre chama uma movimentação. Diz aqui a palavra no versículo 50: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Enxergue, verbalize, mova-se. Eu tenho uma dificuldade de conversar com pessoas que dizem que são pessoas de fé, mas não se movem. Não se movem. Eu tenho uma dificuldade de enxergar propósito nas palavras e na vida de pessoas que falam tantas coisas bonitas, mas não se movem para poder viver em algo que excede o natural, porque nós somos chamados para viver alguma coisa muito além do que você pode dizer: não, isso para mim é o meu limite. O Senhor não bota uma barra de limite sobre a tua vida. Ele na verdade te chama para alguma coisa ilimitada. O Senhor quer que você vá além. Agora é interessante que Bartimeu carregava uma capa e ele deixa a capa do lado, ele segue por um chamado de Jesus. Lembre-se que Jesus nos chama na essência. Ele chama para fora a nossa essência. Aí nesse caso, aqueles que estavam dizendo para Bartimeu: se cala, disseram assim para Bartimeu: coragem. Bartimeu recebeu um novo nome. Bartimeu recebeu um chamado de coragem. Foi chamado para fora dele: coragem, 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 igreja. Se levante e se mova. Agora, joga para fora aquilo que não faz mais parte da tua vida. A capa de Bartimeu era uma capa de um cego desprezado que carregava um histórico de perseguição. Alguns aqui nessa manhã precisam jogar para fora essa capa, precisam jogar de lado essa capa para poder viver uma nova essência, para viver uma nova realidade, uma nova identidade que Deus tem entregue para vocês, igreja. Ei, alguns aqui passaram situações de traição na vida.
A traição não define o teu futuro. Traição conjugal, traição na família, traição, seja como for. Isso não define o teu futuro. Deus está chamando você para fora na tua essência. O Senhor quer te chamar para fora muito além do que aquilo que você está vivendo até aqui. E tem mais. Sabe, eu tenho uma dificuldade quando eu sento com pessoas e eu converso. E eles falam, eles já jogam uma sentença. Ah, mas isso é assim mesmo, eles não mudam. Ah, mas aquela pessoa é assim mesmo, não muda. Eu não consigo crer dessa forma. Porque se eu abraçar essa visão, eu deixo de lado a visão de que eu sigo um Deus que é todo poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é um Deus que faz muito mais do que qualquer palavra que possa ter penetrado no coração humano e nos nossos ouvidos. Ele está sempre fazendo mais do que a nossa expectativa. Deus é aquele que transforma a situação. Deus é aquele que pode mudar o teu coração. Quantos de vocês já tem anos que têm chamado e dito para Deus: Senhor, muda isso de mim, eu não estou conseguindo mudar. O Senhor está te chamando para fora agora na tua essência, dizendo para você: eu posso mudar. Cego não via, mas a visão levou para uma nova realidade. Sabe o que diz o final aí? Que depois que Bartimeu ganhou a vista, escute, ele não foi atrás de Jesus quando ele via, ele foi atrás de Jesus quando ele enxergava. Mas diz a palavra que depois que ele passou a ver, então ele passou a seguir. Fica de pé, aí onde você está. Sei que estás aqui. Ei, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, não desista da tua família. Não desista dos sonhos que Deus já compartilhou no teu coração, que são para você. Abre a sua boca e profetize uma nova realidade na tua casa, na tua vida, uma nova realidade na tua mente. Peça para o Senhor te trazer um controle emocional. Algumas pessoas aqui têm sofrido com descontrole. Não desmerecendo a medicina, mas eu preciso dizer para você que melhor do que a pílula, Jesus ele está querendo transformar e trazer o equilíbrio
as tuas emoções. O Senhor está te curando de depressão e ansiedade agora, em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor trabalhando agora. Eu vejo o Senhor trabalhando agora. Eu vejo um pêndulo e um peso. O Senhor está trazendo um equilíbrio emocional. Pessoas que têm dificuldade de dormir à noite por conta de ansiedade, síndrome do pânico. Eu libero uma palavra sobre você agora de cura. Seja curado. Seja liberado de ataques na noite. Seja liberado agora de todo sentimento de depressão. Seja liberado de todo sentimento de ansiedade, de descompensação emocional. Eu declaro cura agora em nome de Jesus sobre tuas emoções, sobre tua alma, sobre teu coração, sobre a tua mente, os questionamentos, desejos de morte, palavras que soam na tua mente te fazendo se sentir pequeno. Se enxergue como maior, porque é Deus quem te levanta, é Ele quem te sustenta, é Ele quem chama para fora a tua essência, é Ele quem transforma, é Ele quem vai te estruturando, é Ele quem faz acontecer. Ele é o Deus fazedor de milagres, Ele é miracle worker, fazedor de milagres, Ele é fazedor de milagres, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu protetor, o impulsionador. Ele é Deus, é teu. Oh, filho de Davi, tem compaixão, tem compaixão. Oh, toca nos teus olhos, pois quero te ver, eu quero ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos teus olhos, pois quero te ver. Deixa eu orar por você nesse momento e te liberar. Coloca a mão no seu coração. Próximo domingo, logo depois do nosso almoço, nós vamos ter um momento muito especial onde nós vamos estar embrulhando as Bíblias que vão para Angola. Nós vamos estar escrevendo cartinhas, então sinta-se convidado. Se quiser trazer alguém para nos ajudar, já fique para o almoço e nos ajude. Vai ser um tempo maravilhoso. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós somos tão pequenos aos nossos olhos, mas o Senhor nos eleva tanto, Pai. Assim como o Senhor fez com aquela prostituta, o Senhor vive nos erguendo, o Senhor vive dando a mão para nos levantar, Pai. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor é incomparável, imerecido por nós, e ainda assim a Tua graça é avassaladora. Ela nos abala, nos abraça e nos impacta. Senhor, nessa manhã, que haja uma unção de liberação aqui. Que as pessoas saiam desse lugar, ó Pai, liberados daquilo que não te pertence e cheios e transbordados daquilo que o Senhor quer fazer com eles. Que a visão seja modificada, não mais a vista, mas a fé. Que a fé seja acrescentada. E como nós vemos na Tua palavra que a fé é um dom, que esse dom transborde na vida de cada um nessa manhã. Que o amor de Deus o Pai através do Filho Jesus, que a consolação do Espírito Santo, e que essas promessas de Yeshua, de Jesus, Filho de Davi, nos cerque, nos persiga e nos encontre, em o nome de Jesus. Você crê? Você recebe? Você recebe? Você recebe?
Glorifica esse Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe tua semana. Deus abençoe tuas movimentações. Que o Senhor te leve em paz. E que a tua casa esteja repleta da presença do Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.